Vamos agora abrir o nosso quadro de hoje, Animais da Cidade, com Eliomar Russi, o Mazinho. Bom dia, Mazinho. Muito bom dia, Jorge. Bom dia muito especial ao amigo e também a todos os queridos ouvintes aí da nossa Rádio Itaberá. Hoje com o nosso convidado especial, que é o médico veterinário, empresário Márcio Antoniali. Falei certo, Márcio? Bom dia. Fala certo. Bom dia, Jorge. Bom dia, Eliomar. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite, né? Tomara que seja um bate-papo bem agradável. Sempre é, sempre é. Vamos falar sobre os desafios na gestão de clínicas médico-veterinárias. Tem muito, Mazinho? Tem muito. E o Márcio é um experiente nessa área, um profissional médico veterinário de muito gabarito. Queria até que iniciássemos por isso, Márcio, que você se apresentasse e, evidentemente, linkando então a tua carreira com o início da clínica para as pessoas se situarem, por gentileza. Sim. Eu sou de São Paulo, cheguei aqui em 2008, né? Trabalhei por 4 anos em uma clínica veterinária, depois montei um consultório, trabalhei por mais 3 anos, e aí sempre com aquele sonho de ter a nossa, né? Então, alguns colegas falavam, abre, outros colegas falavam, não abre, que é complicado, né? Esse é um dilema, né? Esse é um dilema, né? Porque, na verdade, a faculdade, ela te traz o técnico. Ela não te traz o empreendedorismo, né? Ela não te traz, ela não te mostra, né, como fazer uma empresa. Até uma sugestão nesse sentido, né? Eu deveria evoluir nesse sentido aí. Deveria. Uma ou duas disciplinas ali já auxiliariam, né? Perfeito, isso deveria entrar até antes da faculdade, né? Já lá quando adolescente, né? Você está ali no pré... No ensino médio. Ensino médio, né? Finanças, né? Empreendedorismo, então acho que já deveria entrar lá, né? Então não é fácil porque hoje a clínica, como toda empresa, só o técnico não sustenta. Não sustenta. Então você tem que ter o técnico, você tem que ter o administrativo, você tem que ter um coordenador, né? Você tem que ter um bom atendimento. Então acho que tudo isso daí é bem complicado para nós que não aprendemos. Então, às vezes, se você tem uma veia, né, de família, ser empreendedor, ser empresário, ainda vai. Eu não tive isso. Então, para mim, foi um pouco mais difícil ainda. Foi na prática mesmo. Foi na prática mesmo. Mas foi, né? Mas foi. É legal que está sendo, né? É uma experiência incrível, não me arrependo de nada e é um prazer mexer com esses bichinhos. Quantos anos já tens a tua clínica? Vai fazer 7 anos. De Santa Vete, 7 anos. 7 anos. Fora 3 anos de consultório e mais 4 de uma empresa, de uma clínica veterinária. Porque, só explicando para o nosso ouvinte, do consultório que você tinha para a clínica, muda muita coisa, né? Muda muita coisa, meu Deus. Já não deixa de ser uma empresa quando você tem um consultório, né? Aí eu ia pagar tanto no aluguel, quando teve essa sala, né? E eu falava para quem, lá no consultório, tinha um pet shop embaixo, e eu falava, como eu vou lá, rapaz? Hoje eu pago 600, lá eu vou pagar 10 vezes mais, né? E ele falava, Márcio, com uma visão já de empreendedor, ele falava, Márcio, você vai pagar teu aluguel em 25 dias, 5 sobra para você, daqui a pouco em 23, daqui a pouco em 20, daqui a pouco você está pagando seu aluguel em 15. Então, ele também me deu esse start aí, me deu uma ajuda muito legal. E até um incentivo, né? Um incentivo, mas com aquela visão já de empreendedorismo, né? Perfeito. Que ele já tinha e eu não tinha. Então, eu toquei ficha com boas pessoas em volta, né? Então, com colaboradores, né? Que, fizeram toda a diferença nessa estrada. Tem alguém que está contigo desde o início lá dentro ainda? Não, saiu agora, né, uma nossa gerente, né, que ficou por 5 anos lá, né, ela que ficou mais tempo lá, ela ficou por 5 anos lá, então vai fazer muita falta, mas cada um Ficam as lembranças, né? Sem dúvida. Lembranças ótimas. Márcio, qual é o principal desafio que tu elencarias aí no dia a dia de um empreendedor, principalmente enquanto médico veterinário? Olha, são várias, na verdade, né, são várias, porque nós até brincamos, se o animalzinho, né, nosso paciente chegasse lá, batesse na porta e entrasse e falasse tudo que ele sente, né, seria muito bom. Mas sempre tem um tutor, um responsável, né, e às vezes esse responsável não é tão responsável, então já começa às vezes por aí, né, mas é que nem eu falei, administrativo, finanças, coordenação, né? Então, mas em si, trabalhar com pessoas não é fácil, né? Então, ter pessoas em volta é legal, é bom,
é construtivo, né? Te ajuda muito. Mas a maioria dos tutores, dos responsáveis, nota 10, né? Mas sempre tem aquele que não é tão responsável assim. E aí é mais difícil conversar, né? E ter um atendimento, uma conversa sadia, né? Sim, Digamos dentro de um assim. padrão, né? Dentro de um padrão. Né? Perfeito. Ô Márcio, diante dessa questão, ainda temos que lembrar que tu também atuas na tua clínica com atendimento 24 horas, né? Que é mais um desafio, né? Bah, esse é um desafio grande, tá? Mas aí entra, né, Eliomar, o propósito. Uma empresa sem propósito, ela não sobrevive. Eu digo que ela não sobrevive. Então, se você abre uma empresa para ganhar dinheiro, não vai sobreviver. O dinheiro é uma consequência de um bom trabalho. Então, se você tem um animalzinho, né? E um dia você vai precisar, uma noite, né? Então, eu abro tanto as portas 24 horas para os nossos clientes, mas também eu abro a porta para os nossos parceiros, que tem consultório, que tem clínicas que não são 24 horas, né, e que são parceiros. Então, eu falo também que sem parceria nós não somos nada. Né? Então, nós temos muitos parceiros em Blumenau, né, e região, que levam para nós, né, indicam nós, sabendo do nosso trabalho, com responsabilidade, com amor, com carinho, com dedicação, né, e sabe que o paciente vai voltar, que o cliente é dele, não é nosso, né, mas tem uma responsabilidade maior ainda quando vem um paciente, né, de outra clínica veterinária, Sim. outro consultório, que é um parceiro nosso, né. Então, o 24 horas nos toma bastante tempo, nos toma bastante energia, né? Mas é um propósito de, digamos assim, o cliente e principalmente o nosso paciente não ficar na mão numa madrugada, por exemplo, né? Então, nós estamos de porta aberta, pronto atendimento para esses clientes e os parceiros aí que nos indicam. Agora, o desafio, penso eu, é equalizar. Por exemplo, quando você tem apenas um animal internado e manter a tua mesma estrutura funcionando em prol daquele único animal, né? Sim. Tem que manter a tua fidelização independente do que ocorra. E aí, apenas um animal na casa, Isso mesmo. a estrutura é a mesma, né? A estrutura é a mesma, né? O que sai é praticamente o mesmo, né? Você tem que pagar mesmo assim, né? Então, eu sou da política, eu interno paciente que precisa. Então, às vezes, você vai na minha internação, não tem quase muitos pacientes. Mas o quê? Eu interno que precisa. Porque eu passei por uma clínica e depois eu passei por um consultório. E muitas vezes eu internava, entre aspas, o paciente na própria casa do tutor, né? E deixava ele responsável. E eu vi que muitas doenças, eles desenvolvem, a recuperação deles é muito melhor e muito mais rápida na casa. Na sua zona de conforto, né? Zona de conforto. Onde estão acostumados. Perfeito. Então, eu levei essa política para a minha clínica, para o meu centro de especialidades. Eu falei, opa, se precisar, nós vamos internar. Se não precisar, vamos tentar em casa. Porque para nós a internação também, tem muita gente que fala que ganha dinheiro com internação. Se você fizer uma boa internação, eu sou sincero, você não ganha dinheiro. Com a medicação, com a responsabilidade, né, com comprometimento, com toda a medicação, as melhores medicações que tem no mercado. Então, acaba não dando lucro. Mas eu tenho que ter, porque como é que eu vou encaminhar um paciente meu? É difícil também, Sim, né, fazer sim, esse encaminhamento, sim. né? Então, normalmente, se você tem um bom preparo, que nem você falou, 10, né, você tem que ter a mesma estrutura ali. Isso é muito importante, Jorge, para a gente ir comentando, porque assim, as pessoas acabam muitas vezes depositando na clínica aquela espera pelo poder público. Aquilo que a gente já discutiu aqui várias vezes, o hospital veterinário público, que é uma necessidade muito forte na cidade, e aí é compreensível. O cidadão está com seu animalzinho de estimação e ele precisa de um atendimento. Ele vai procurar a clínica particular. E aí ele já tem dificuldade para ele mesmo. Ele vai no SUS, como é que ele vai pagar para ele? Ele não consegue para ele pagar particular e ele precisa de uma saída naquele momento, que é a internação. E aí na clínica os custos, evidentemente, têm que ser diluídos. E é aquilo que eu acabei de comentar. Imagina a estrutura que ele possui lá para trabalhar 24 horas, que é diferente de quem trabalha apenas no diurno, e tu só tens um animalzinho internado, por exemplo. Ele tem que manter os mesmos custos, como se tivessem 10, não vai importar, a equipe basicamente vai estar a mesma lá, né, Márcio? A estrutura, as baias, toda a disposição, mas só tem um animalzinho. Ele não pode mandar embora aquele animalzinho porque só tem aquele animalzinho, não, ele está precisando da internação. Se tu te propõe a fazer a internação, é internação de verdade, né, Márcio? É isso aí. Não dá para ficar vendo o mercado nessa hora e dizer, olha, não, isso aqui não vai me auxiliar, né? Enfim, né? Não, tem que ter um médico veterinário 24 horas. Exato. Né? Então,
Tem, infelizmente, algumas clínicas que não tem isso. Tem a internação, mas não tem o médico 24 horas. E o CRMV, né, ele traz isso, que você ter numa clínica 24 horas, você tem que ter o veterinário lá 24 horas, tem que ser pronto atendimento, né? E aí aumenta seus custos. Exato. Então aí entra naquilo que você falou. Então é compreensível, a comunidade muitas vezes ela acaba não entendendo isso, porque ela precisa daquele auxílio mais do que nunca, mas não seria o teu público-alvo necessariamente, porque ela poderia ter essa saída pelo próprio poder público, deveria ter pelo menos. E o teu público, evidentemente, que vem numa condição de planejamento nesse aspecto. Bom, eu tenho meu animalzinho e evidente que eu sei que eu tenho os custos e eu vou diluindo isso no meu orçamento para quando surgir, como conosco, como ser humano, a enfermidade, nós temos plano de saúde, ou se nós não tivermos, vamos bancar aquilo que naquele momento nós precisamos, dentro das condições possíveis. E o animal não é diferente, né, Márcio? Ele também tem toda essa necessidade, né? Não, perfeito, tá? Perfeito. Então, o poder público também nos ajuda um pouco, né, a comunidade, mas poderíamos ajudar mais, né, principalmente em relação a castrações, né, ou quem sabe um hospital aí, né, eu acho que já tem bastante conversa, já tem, quem sabe, um planejamento aí em relação a esse hospital, né, para ajudar a comunidade também num internamento, numa cirurgia, a não ser uma castração, né, mas eu acho que o principal aí seria a castração. Castração. Né, para diminuir. Mas, como nós estávamos falando um pouquinho antes aí, né, Leomar, ter uma... sempre fazer, Sim. não só de vez em quando. Né? Rotineiro, né? Rotineiro. Não sazonal, né? Não sazonal. E também fazer um cadastro, né, das pessoas que necessitam mesmo. Né? Baixa renda de fato, né? Baixa renda de fato. Porque nós ajudamos, nós temos um projeto de castração social e muitas vezes nós não vemos isso. Sim. Né? E, então, assim, tem que ter isso. Isso vai auxiliar de verdade. Isso vai auxiliar de verdade. Que é aí, né? É na origem. É na origem, né? exatamente. É na origem. E todo mundo tem que ter a responsabilidade também de ter um cachorrinho, né? Então, se você tem que ter a responsabilidade e você tem que saber que você vai ter gasto com ele. Perfeito. Né? Perfeito. Ô Márcio, comenta de despesas que às vezes as pessoas não têm nem dimensão. Por exemplo, o lixo. Você pode descartar ele no lixo convencional ou há uma despesa nesse sentido também? Tudo tem uma despesa. Tudo tem uma despesa. É impressionante. Então, muita gente fala, é fácil, tal, é barato, mas tudo tem uma despesa. Tudo tem. O lixo tem que ser descartado, é lixo hospitalar, né? Vem todo um recolhimento à parte, que é custeado diretamente pelo empresário mesmo, né? Pelo empresário, né? Por quilo. Então, tem lá, a empresa vai lá, coleta, você paga. Então, assim, tudo isso é custeado por nós mesmos, né? Então, quanto mais você produz, mais tua saída, mais teu gasto também. Tá vendo, seu Jorge? Até no lixo vai encarecendo, não tem jeito. Tudo hoje é assim, é muito difícil, né? Mas com certeza quem tem dificuldade financeira, muitas vezes até acaba deixando o animalzinho um pouco de lado, mesmo sabendo que ele está passando mal, porque não consegue bancar esse custo. Sim. Isso é complicado. E aí a saúde do animal vai piorando cada vez mais. Sim, então assim, nós tentamos, porque assim, a veterinária, no meu ponto de vista, é uma profissão que primeiro veio a vontade, lá atrás, primeiro veio o amor. É uma das profissões que primeiro vem esse amor aos animais e depois vem a veterinária, né? Então, muitas vezes, você tem uma profissão e depois vem com ela, né? Não, é a veterinária que a maioria das crianças gostam. Então, algumas, né? Então, primeiro tem o amor. E aí nós tentamos olhar esses clientes, né? De uma maneira diferente também, né? Porque muitas vezes eles não podem nem para eles. Como é que vai? Né? E aí nós olhamos e tentamos fazer o nosso máximo, né? Mas nós, como particular, nós temos um limite também. Porque imagina, todo mundo que pegar um cachorrinho, leva lá. E tem muita gente que pensa assim, pô, vocês não são uma clínica? Então, vou deixar aí, tava lá, vou deixar aí. Infelizmente, não é assim que funciona, né? Nós temos um custo para tudo, né? Aí que eu digo que falta essa participação. Se nós temos o hospital veterinário público, quer dizer, é uma outra dimensão. Porque até mesmo para as pessoas, Márcio, tu sabe disso, que tem uma certa condição financeira, mas vamos pegar um animal que precisa ficar internado por 2 semanas lá na tua clínica. Você sabe que esse custeio é diário dessa internação, ele no final das contas vai ter uma conta ali que vai extrapolar todo o orçamento, Jorge, e vai extrapolar bem, inclusive. E aí você olha assim, você vai dizer o seguinte, não, no 4º dia eu vou tirar o animal, porque eu não tenho mais condições de pagar. Cara, tu fica num dilema do teu coração partido em 10 pedaços. Diz, cara, como é que eu vou tirar ele? Eu vou tirar ele pro óbito, ele não pode sair. Estamos na esperança de recuperá-lo, está lá a equipe trabalhando, só que essa conta, cara, todo dia tu sabe que está aumentando ali gradativamente e
É isso, ou seja, não tem culpado na história, mas tem uma situação de responsabilidade. Que ao final das contas, o animal pode acabar não vindo a sobreviver de qualquer forma, mas a equipe fez o trabalho que deveria ser feito. Só que, por outro lado, tu podes perder o animal e a conta de qualquer forma vai ter que ser paga. E aí? Como é que fazem em relação à equação disso aí? É das coisas mais terríveis que existem. Entende? Então, a questão não é simples. Ninguém está dizendo que é fácil. Mas, mais do que nunca, numa cidade como Blumenau, nós já tínhamos que ter, no mínimo, alguma saída. Porque, de fato, esse é um drama, Jorge, que todos vivem diariamente. Quem tem animais, mais cedo ou mais tarde, ele vai envelhecer. Consequentemente, ele vai ter doenças inerentes, no mínimo, à idade que ele possui. Ou, evidentemente, até coisas que já venham sendo manifestadas, mas que lá na frente, como, enfim, o ser humano não é diferente, né, Márcio? Tu pode dizer melhor do que nós, um próprio câncer, enfim, que vai se manifestar na fase aguda e aí, infelizmente, a situação pode até ser já tarde, enfim. Então, é drama, não é simples, drama, né? É drama. Nós passamos junto com o cliente isso, né? Porque quando chega lá, eu sempre falo para o meu cliente, primeiramente, eu vou pensar no meu paciente e vou oferecer tudo que o meu paciente, nós temos à disposição a ele, o melhor, né? E depois nós vamos pensar no seu bolso. Mas primeiro eu tenho que pensar no meu paciente, né? Então aí entra o drama que só você sabe o seu bolso. Exato. Só o cliente sabe o bolso dele. E aí ele fica naquele desespero. Nossa, eu tenho que deixar mais eu tenho que deixar mais 2 dias, eu tenho que deixar mais 3 dias, né? E ele vê o paciente que ele não está bem. Ele vê o bichinho dele que não está bem. Porque se ele chega lá e vê que está bem, ele fala, opa, meu bichinho está bem, então eu vou levar para casa. Mas então é desesperador, né? Passar por isso. Cada situação é uma situação, literalmente, né? Cada situação é uma situação. Todo dia nós aprendemos. Quem sabe poderia surgir uma parceria público-privada em que as clínicas fossem responsáveis por fazer o levantamento daquela pessoa que está encaminhando o animal, da real necessidade dela e de que ela não teria condições de bancar um tratamento. E daí sim se encaixasse dinheiro público nessa situação. Temos que ter saída, dependente hoje da modalidade. É difícil também para o governo fazer o levantamento de quem precisa ou de quem abusa. Vocês falam também do mutirão da castração, né? Ele é, em princípio, bem direcionado, mas ali no meio tem muita gente que se aproveita de uma, mas sabe, Jorge, situação. Ali que é a questão. A gente tem que evitar, por exemplo, vamos fazer nesse final de semana 1000 castrações. Isso na mídia repercute legal, perfeito, mas não é por aí o caminho. Nós não temos que ter essa necessidade de resolvermos 1000 no final de semana e falarmos sobre isso daqui a 3 meses novamente. Não. Pega essas 1000 e vai diluindo diariamente com pessoas que de fato sejam comprovadamente de baixa renda. Então, quando a pessoa se apresentar a você, vai ter que haver um estudo socioeconômico que hoje a própria prefeitura já realiza em várias outras modalidades. Por exemplo, um financiamento habitacional, para escolher aí para Minha Casa Minha Vida, você faz um estudo socioeconômico da família. Por que não para os animais? Uma assistente social já conseguiria dar conta dessa demanda com toda certeza. Ela faria um trabalho nesse aspecto. E aí você vai atingindo quem de fato necessita. Porque aquele que tem condições, está aqui as clínicas. Todo mundo continua vivendo dentro da sua realidade, mas de fato, baixa renda é uma situação complexa, porque está lá aquele animal sofrendo, ela vê ele agonizando em final de vida e não tem para onde levar, ela fica numa situação, é das coisas mais terríveis, só quem já presenciou sabe o que eu estou falando. Então, nós temos que ter saída. Em São Paulo, o Hospital Veterinário de São Paulo, que é referência para a América Latina, ele é da Anclivepa, que é a Associação dos Médicos Veterinários. É eles que administram, lá é terceirizado. O hospital que é de São Paulo, que repercute muito, ele é totalmente terceirizado. A prefeitura injeta um recurso, quem administra são os médicos veterinários. Então tem modalidades, mas precisa ter saída, independente de qual seja ela. Porque quem é empresário sabe, não é nenhuma nem 2 vezes que talvez já bateram nas tuas portas lá, e eu estou falando isso por semana, para pedir alguma coisa nesse sentido, e aí? O ser humano por trás disso também fica ali naquela situação. Só que ao mesmo tempo também, tu não consegues atender toda a demanda, senão tu não trabalhas e tu vais fechar a clínica com certeza, né? A conta não bate. Não bate. Mas e aí? Por trás desse médico veterinário, além do médico, tem um ser humano que é muito maior, inclusive. Sim. E sabe o que significa essa dor e tudo isso aí, né? Sim. Tem veterinários que olham o paciente de uma maneira e outros olham de outra, né? Igual pessoas também. Sim, né? Então, sem dúvida. Agora nós temos muitos políticos que defendem a causa animal, né? Então está faltando uma ação política aí nesse sentido para se desenvolver um programa que auxilie famílias
né, mais necessitadas de poder terem acesso a esse tipo de atendimento. E eu diria assim, Jorge, ó, Blumenau ainda é privilegiada porque tem a estrutura pronta. Está lá no campo 5 da FURB, Hospital Veterinário pronto. Não precisamos construir mais nada. É uma questão de acerto. Prefeitura, universidade, que é pública, que é municipal, evidentemente com o órgão em si, com o próprio segmento em si. Chama lá os médicos veterinários, chama os defensores dos animais, as ONGs, enfim. Mas tem que acontecer. É diferente, né? Nós ainda temos que construir, aí parecia aquele sonho tão distante. O hospital é maravilhoso, inclusive, da FURB, uma estrutura que atende até bovinos, para ter uma ideia. E aí nós não podemos fazer com que aquilo atenda apenas sazonalmente. O Márcio sabe, você vem de fora, as melhores universidades no teu curso são aquelas que têm um hospital atendendo a comunidade. Sim. Porque ali o aluno, ele faz o pronto atendimento, ele atende a urgência, a emergência, todas as situações inerentes a um hospital. Sim. Diferente de você planejar um atendimento, de você esperar um atendimento, de você olhar na literatura para poder verificar qual é a aula de hoje. A aula de hoje é o dia a dia. Uhum. Eu lembro muito, Márcio, que nós fundamos o CEPREAD, Jorge, os primeiros médicos veterinários que não chegavam, eu enxergava, e com todo respeito, eu já fui professor na FURB, aluno da FURB a vida toda, tenho um carinho enorme na nossa universidade. Mas era visível a diferença de um aluno que vem de uma universidade com hospital atendimento comunitário, direto, quando você tem um aluno que não tem essa experiência. O atropelamento, a questão da rua, a pressão, as pessoas ao teu redor. E aí tem o teu controle emocional que também tem que existir. E você só vai adquirindo com a experiência. Perfeito. Né, Márcio? Por favor, me corrija se eu estiver errado. Não, é certíssimo. Quem tem um hospital e pode usufruir disso daí, está todo dia ali em contato, com certeza vai sair diferente. E é ali que o estudante, né, Márcio, ele vai delimitando até a carreira, né? Olha, eu não consigo atender urgência e emergência, não é meu perfil. Eu vou mais para um outro segmento. Perfeito. Olha, eu adorei isso aqui para mim. Tanto é que tinha médicos veterinários que diziam, Leomar, eu quero na ambulância. Pode me escalar sempre na ambulância. Ele ia pegando o feeling. Sim. E ele ia se apaixonando por aquilo ali, porque é o perfil dele, é a ambulância, é o atendimento na rua, é o atendimento exatamente no problema, quando ocorre. São perfis de profissionais que você só vai identificar diante da situação ocorrendo, né? Sim. Cada um gosta de uma área e, né, só depois com experiências que vai adquirindo, né? Então, como auxiliaria, Jorge, a baixa renda por um todo, como o próprio profissional, a formação desse profissional, onde ele realmente acabaria, vamos dizer assim, podendo escolher de fato aquilo que seria melhor para a sua carreira. E aí nós temos, né, N portas que podem se abrir nesse aspecto. Sim, perfeito. Até queria te perguntar isso, Márcio, como é que é a escolha do médico veterinário para trabalhar numa clínica como essa, plantão 24 horas? Todo mundo quer trabalhar no plantão? É fácil selecionar um profissional? Não, você vai trabalhar das 10 da noite às 6 da manhã. Não é fácil, não é fácil porque eu já passei por isso, né? Então são poucas pessoas e muitas delas é que precisam, né? Mas tem muitos profissionais que se dedicam ao plantão, né? E fazem com amor, fazem com carinho. E nós fazemos sempre isso daí, a escolha, né? Por também currículo, que você fez, aptidão, né? Aptidão, né? Responsabilidade, confiança, né? Agora, porque vamos lembrar, dia de semana já é um desafio. E sábado? Ninguém quer. Sábado e domingo a maioria quer pular fora, né? Mas aí nós falamos, tem que trabalhar sábado e domingo também para pegar os outros dias, né? Sempre aquela coisa boa tem aquela coisinha ruim também. Né? Então 24 As pessoas horas não enxergam, né? Olha o que é o funcionamento de uma clínica, né? Sim. E aí, o Natal, os feriados principais, tudo. A virada do ano. Tudo, 24 horas, tudo, você vai chegar lá, tem veterinário. Então não é fácil fazer uma escala, não é fácil, eu queria pegar esse, porque eu queria pegar aquele, né? Então, para administrar isso também não é fácil, não. E quando falta o profissional? Quebrou a escala ali, quem é que está lá com o animal internado? Como é que faz? Eu sou sincero, nossa equipe está bem boa. Redondinha. Faz tempo que nós estamos com as mesmas veterinárias, né? Então, dificilmente uma falta, né? E quando ela vai faltar, ela nos avisa, né? E nós escalamos outra. Mas já aconteceu e aí sou eu que tenho que... Imaginei. Assume. Tem que assumir isso mesmo. Não tem jeito, né? Tem que relembrar os tempos aí. E não é fácil, tá? Não é fácil. Tal do plantão, gente sabe. Não é fácil. É tudo com muita dificuldade, né?
É tudo. Mazinho, vamos fechando aí o nosso espaço de hoje. Obrigado mais uma vez pela participação. Eu que agradeço mais uma vez, Jorge, agradecer ao Márcio a disponibilidade do tempo de estar aqui conosco. Acho que um rápido bate-papo, mas muito importante, Jorge, para situar um pouquinho a comunidade também dos desafios, olhar um pouquinho o que em volta desses custos. E a gente sempre fala, nós temos várias clínicas na cidade, também vale a pena dar uma caminhada, observar um pouquinho, fazer um levantamento e analisar também a estrutura, o que está por trás disso, porque tem clínicas que optam, Jorge, por um público diferenciado também. Então, as pessoas podem olhar um pouquinho com mais atenção para evitar, às vezes, alguns gastos adicionais que não necessariamente seriam para ela naquele primeiro momento. Então, tem clínicas que, de fato, trabalham uma realidade muito interessante e para pessoas que, às vezes, talvez não poderiam estar sendo inclusas e que conseguem, dessa forma, tratar o seu animalzinho de estimação. Então, fica uma dica, acho que bem importante até na conversa aqui com o Márcio. Um grande abraço a todos. Até terça que vem. Obrigado, Márcio, pela participação. Eu que agradeço a participação aí. Muito obrigado pelo convite aí.